que acontece, Éder, e acho que, de novo, o Zubeldia foi muito bem, não só na parte tática contra o Talheres, mas na questão de gestão do elenco. Fazia sentido manter o Caleri, sobretudo nesse jogo, nesse local, nesse contra esse adversário, e também por ele ter perdido o pênalti, se tratar do capitão do time, e fazia sentido ter dado um chá de banco no Luciano de novo, não exatamente pelo que ele jogou contra o Sport, mas pelo xerique que ele deu, né? Então são duas atitudes com dois jogadores importantes. O que aí o de novo foi pro treinador ou foi para ele mesmo? Pô, sei lá, o fato é que o Chilique pegou mal com todo mundo que estava no estádio, com a torcida organizada, com os companheiros que ficaram assustados lá, do Sabino e o Juan, com o moleque que entrou, né? Então, e aí, eu acho que a informação que eu tenho, Éder, é que lá na Argentina o Zuba colocou o Luciano no cantão, e a relação dele com o Luciano é muito de, olha, vem cá, vai lá, tal, e olho a olho, e muito direto, falou, né? você vai para o banco por isso, isso, isso e isso, e o Luciano foi para o banco. De novo, aliás, aquela outra peste, as coisas que o Zubeldia vai apagar aos poucos do muro lá do Morumbi pichado. Zubeldia não tira Luciano do time. Os 3 últimos jogos da Libertadores, Botafogo e Talheres, o Luciano foi banco, de jogadores diferentes, né? Só para a gente ter uma ideia. E aí, eu acho, só em relação ao Caleri, eu acho que contra o Atlético tem que jogar o André. Contra o Talheres tem que jogar o Caleri. Agora, se você mata o Caleri, o Luciano, o Rafael, o Arboleda, você já não tem ninguém. Você não pode. Aliás, a galera que quer o André agora, ela queria o Rian antes do André. A gente está numa situação de histeria, uma histeria coletiva da parte do São Paulino, inacreditável. E aí eu só vou pegar o gancho que o Renan falou da questão da base. Vamos estudar a base do São Paulo, vamos? Agora, rapidinho, recorte da época do Zubeldia. O Zubeldia entrou no São Paulo, vai completar um ano, a base do São Paulo era uma das piores do Brasil. Cotia estava uma zona, não vendia nenhum jogador, o Sub-20 era a lanterna do brasileiro, a decisão do São Paulo era reformular até a política de captação de jogadores, e assim foi feito o ano passado, e tinha uma geração 2006 muito boa, batendo na porta, que não podia ser queimada. E aí, eu e Renan falamos isso várias vezes aqui, Éder, na sua ausência. A base do São Paulo não é comandada pelo treinador do profissional do São Paulo. A base do São Paulo é coordenada pelo coordenador de futebol do São Paulo, que tem nome, sobrenome e história, Muricy Ramalho. Ele coordena Cotia e Barra Funda. Certo? O Muricy Ramalho tem a história dele no São Paulo. Ele começa com o técnico da base, expressinho, Comebol, campeão. Mas como técnico do profissional, talvez fosse um dos treinadores que tivesse mais parcimônia, para dizer o mínimo, a usar a base. Ou o cara joga na bomboneira ou não joga. Era a frase do Muricy. Pois bem, quem coordena essa transição, e ano passado foi tudo errado, porque subiu um monte de gente e não jogava e não descia. Agora, como o Henrique está voltando. Foi tudo errado institucionalmente. Antes de pintar o Zubeldia. A base não melhorou durante o segundo semestre, não. Ela teve um lampejo no final do ano com a conquista da Copa do Brasil no Morumbi, numa virada épica, meio da torcida no Morumbi, que o Palmeiras meio que botou o salto ali, o São Paulo virou, e teve a continuidade na Copa São Paulo. Mas por quê? Aí, eu acho que essa é a questão e a distorção que eu entendo a torcida, mas não compreendo profissionais de imprensa fazerem. É dito, isso até pela direção, Éder estava lá na pré-temporada nos Estados Unidos. A intenção do Zubeldia era ter, até porque ele sabia que ia perder 18, e na pré-temporada ele teve 2 só, um que chegou no meio, o Enzo. Ele só teve o Oscar, era contar com Rian, Alves, Ferreira e possivelmente mais alguém na pré-temporada. Para quê? Para colocar os garotos em pré-temporada, para colocar os garotos em contato com profissionais, para subir os garotos. Qual foi a decisão da direção? Nós queremos ganhar a Copinha.
e nós queremos esses jogadores em atividade na Copinha, vai ser importante para eles. Eu não discuto. E o Renan sabe, o jogador quer jogar a Copinha, o jogador quer ser campeão, e vai fazer bem para ele no futuro, na confiança e tudo mais. Mas vai atrasar e não adiantar a transição dele para o profissional, já que ele não fez a pré-temporada com os outros. Caramba! E os caras Eu só não fez a pré-temporada, Arnaldo, como a Copinha é um desgaste físico gigantesco. Perfeito! Né? Daí ele tem que dar uma semaninha. Isso. A cada 48 horas você joga em campos difíceis, normalmente alagados, e você emendou a temporada sua, começou em março, está acabando com a Copinha. Então, qual que é o lugar comum? E eu não aceito meus colegas de profissão serem tão inocentes nessa parte. Coloca os garotos no estadual. Claro, desde que ele tenha feito a pré-temporada. Ou que nem fez o Abel. Os 5 principais meus jogadores da Copa São Paulo não vão disputar a Copa São Paulo. Como fez o Abel Ferreira. Tira os 5 da Copa São Paulo e coloca no Paulista. Foi o que fez o Abel Ferreira. Com o Alan, com o Thales. Né? Foi assim que o Abel fez. Essa é uma política do clube. E o Zubeldia não pode carregar essa nas costas sozinho, não. Agora, eu acho que ele tem mais... Porque contra o Sport, embora eu considere as ponderações do Renan todas acertadas, quando foi a troca do meio do segundo tempo para ganhar o jogo, ele não colocou o André, não. Ele colocou o Matheus no lugar do Luciano e colocou o Ferreira antes do André. No lugar do Marcos Antônio. E agora, só que aí para a torcida já é tarde demais. Então, já que se criou essa onda, Zubeldia inimigo da base, que é difícil tirar. E quando eu vejo um jogo São Paulo e Talheres, com todo respeito, na TV Globo, a galera pedindo para colocar Alves e Ferreira num jogo daquele, em que o Cedric, que jogou 50 anos em Portugal, e o Ferrarese estão tomando um calor lá do lado esquerdo, não faz o menor sentido, gente. É jogar para a torcida. Assim é fácil, eu posso fazer isso também. Né? Se eu quiser engajamento, like e ficar de bem com o torcedor, eu vou ficar engrossando esse caldo. Eu não vou fazer isso. Porque eu não acredito nisso. Porque eu estou tentando ir um pouco mais a fundo nesse negócio da base do São Paulo. Hoje, eu tenho convicção de que, se ele achar que contra o Atlético ele precisa descansar alguns titulares, os moleques podem jogar. Eles já estão mais prontos. Eles já treinaram. Eles já estão mais... E teve, nesse meio tempo, aquele desastre de Brasília, que talvez tenha feito atrasar ainda mais a transição. Poderia ser experimentado os garotos. Só que quem foi para Brasília, quis jogar em Brasília, foi o Casares. Não foi o Zubeldia. Com 2 jogos no Morumbi, talvez a história fosse outra. E já tivesse uma gordura para usar um pouco mais os caras da base. Então, eu vejo, sabe, é muito peso em pouca coisa. E virtudes não são consideradas. Não é o caso nosso aqui, porque a gente está debatendo essa coisa há muito tempo. Prós, contras, prós, contras, prós, contras. E a balança, para mim, continua favorável ao treinador e contra a mudança. E, de novo, a base vai ser usada até por exclusão, porque você não tem o Rato, você não tem o Michel, você não tem o Nestor, senão seriam esses caras para jogar ontem.